Olá, está no ar o Jornada, o programa produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. Todas as semanas vamos fazer uma viagem pelo Brasil e descobrir o que tem sido feito para melhorar os serviços prestados ao cidadão que procura o Judiciário do Trabalho. No programa de hoje, vamos até Campinas, em São Paulo, para conhecer a história e o funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, as formas corretas para descartar materiais de laboratório. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que o TST lidera o ranking de transparência na aplicação da Lei de Acesso à Informação. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos até Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, para conhecer o trabalho milenar das artesãs que usam a renda turca de bicos para fazer belos bordados. Tudo isso e muito mais agora. O Jornada já começou. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas foi criado em 1986 e tem jurisdição em mais de 90% do estado de São Paulo, o que corresponde a 599 municípios paulistas. O segundo maior TRT do país investe em tecnologia, promoção da conciliação e ações sociais. Veja só. Nossa equipe desembarcou no aeroporto de Viracopos com uma missão: mostrar a história da Justiça do Trabalho de Campinas, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes e o terceiro maior PIB, Produto Interno Bruto, do estado de São Paulo. Mas, para contar essa história, é preciso fazer outra viagem, ao passado. Ano de 1872. É inaugurada na cidade a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que ajudou principalmente no escoamento de produtos agrícolas da região. Era o início do processo de modernização da cidade. Na década de 1940, Campinas já se destacava como uma das economias mais fortes do estado de São Paulo. E foram exatamente os trabalhadores que ajudaram na construção de trilhos e de vagões como esse aqui, que entraram com grande parte dos processos nos tribunais da época. Para muitos, a última porta de saída para a solução de um conflito. Todas essas ações ficavam sob a responsabilidade do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede em São Paulo. Foi assim até a década de 1980, quando o acúmulo de ações levou a Corte a iniciar um processo de desmembramento. Era preciso criar um novo TRT para dar conta de toda a demanda do Estado. Havia apenas um tribunal no estado de São Paulo, Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Esse tribunal, em razão do gigantismo do estado de São Paulo, já não comportava as necessidades, digamos assim, da jurisdição, né, dos trabalhadores e dos empregadores. Então, houve a necessidade de se criar um segundo tribunal. Assim, em 1986, foi inaugurado o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas e jurisdição em mais de 90% de todo o estado, o que corresponde a 599 municípios paulistas. Foi uma criação histórica, haja vista que houve uma descentralização, digamos assim, de trabalhadores e empresários para o interior do estado. Então houve realmente uma necessidade. Uma evolução que só foi possível graças ao trabalho dos servidores. Hoje, eles somam 3.677. Edmilson chegou aqui em 89 e pegou o comecinho do processo de modernização da Corte com a chegada dos primeiros computadores. Deu mais agilidade, né? Deu mais qualidade ao trabalho, não é? E também deu mais qualidade de vida aos servidores, não é? Até em razão de barulho,
porque a gente autuava um processo numa capa de cartolina, né? E a datilografia, o barulho que fazia para poder gravar, não é, a capa, porque tinha que bater forte ali, né? E aqueles barulhos todos, muita gente trabalhando ao mesmo tempo, não é? Até isso mudou nesse aspecto. Houve um ganho nessa qualidade, né, de trabalho e de vida mesmo. O tribunal conta com 55 desembargadores e 371 juízes. São 153 varas, além de 10 postos avançados e 2 varas itinerantes. Além disso, é o segundo maior TRT em volume de processos e estrutura. Só perde para a segunda região, com sede na capital paulista. Para se ter uma ideia, só no ano passado, a primeira instância na 15ª região recebeu mais de 305.500 ações e solucionou mais de 264 mil. Lembrando que 45% desses processos são resolvidos por meio da conciliação. Já a segunda instância recebeu mais de 108.400 processos e solucionou 104.125. O PJE, Processo Judicial Eletrônico, está implantado em 100% na Corte, tanto na primeira quanto na segunda instância. Hoje, os processos novos só chegam por meio digital. Foi uma coisa boa, porque houve ganhos significativos para o jurisdicionado. Houve, em média, uma redução do prazo médio em cerca de 70%. Um tribunal moderno e conhecido por decisões de impacto nacional. Foi assim em 2012, quando o regional determinou o pagamento de indenização a mais de 1.000 trabalhadores das empresas BASF e Shell da cidade de Paulínia. Eles foram contaminados após o vazamento de produtos químicos no solo. O entendimento foi confirmado pelo TST. Depois de um acordo de conciliação entre as partes, o valor das indenizações chegou a 200 milhões de reais, além do atendimento médico vitalício às vítimas. O TRT também se destaca pelas ações sociais. Entre elas, prioriza a inclusão digital. Depois de renovar o acervo de computadores, o tribunal decidiu doar os mais de 4.000 equipamentos que não vão ser mais usados pelo TRT. Entre os beneficiados estão prefeituras e entidades filantrópicas da região. Cria oportunidade para incluir mais pessoas, né, no mundo digital que nós vivemos, que hoje seria impensável vivermos sem esses equipamentos todos de informática. Vamos fazer um giro pelo Brasil? É hora de acompanhar algumas decisões de destaque. A rede de supermercados Walmart terá que pagar indenização por danos morais coletivos no valor de R$1 milhão por irregularidades na contratação de trabalhadores temporários. Para os desembargadores do TRT do Rio Grande do Sul, ficou comprovado que a empresa não justificava os motivos da contratação de trabalhadores temporários, nem estabelecia a modalidade de remuneração que eles receberiam, requisitos previstos em lei. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais manteve multa imposta a um trabalhador por litigância de má-fé. O homem entrou na justiça contra supostos ex-empregadores, pedindo cumprimento de obrigações trabalhistas, como a anotação da carteira de trabalho. Mas ficou comprovado que ele mentiu em juízo e que não era empregado, mas sim sócio da microempresa. Constatou-se que depois de uma desavença entre os sócios, o empresário resolveu se vingar, buscando vínculo de emprego e verbas correspondentes. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região manteve condenação da Brasal Refrigerantes, empresa responsável pela produção e distribuição de produtos da Coca-Cola, ao pagamento de multa no valor de R$ 435 mil por descumprir um termo de ajuste de conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho em 2005. A empresa não conseguiu comprovar esforços para a contratação de pessoas com deficiências. A empresa deveria ter contratado pelo menos 145 profissionais nessa condição. Daqui a pouco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, a forma correta de descartar materiais de laboratório. E ainda hoje, os lindos bordados das artesãs de Sabará, em Belo Horizonte. Nós voltamos em instantes.
Chegou a hora de saber o que os tribunais têm feito para melhorar a atuação da Justiça do Trabalho. É o JT em ação. A Justiça do Trabalho participou na cidade de Lucas do Rio Verde do projeto AB Cidadania. No estande montado pelo TRT da 23ª Região, as crianças se divertiram com o jogo do trabalho seguro, a cartilha e o gibi em quadrinhos, que foram distribuídos durante o evento. O material traz informações sobre os direitos dos trabalhadores e as consequências do trabalho infantil. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho lançou a campanha Plano Estratégico da Justiça do Trabalho, voltada para TRTs e varas do trabalho. O objetivo é valorizar os objetivos alcançados entre 2010 e 2014, além de promover as metas traçadas para os próximos 5 anos. As peças também destacam iniciativas de gestão bem-sucedidas. Acesse www.csjt.jus.br. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Brito Pereira, realizou correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiás. Durante uma semana, foi verificada a qualidade dos serviços judiciais e administrativos. A visita do Corregedor-Geral à Corte identificou ainda boas práticas que podem ser levadas aos demais tribunais regionais. Descartar materiais de laboratório exige cuidados especiais. Hoje, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos mostrar a forma correta de eliminar seringas e amostras, o que garante a proteção de trabalhadores, pacientes e do meio ambiente. Olá, o meu nome é Antônio Leitão, eu sou gerente de sustentabilidade aqui do Laboratório Clínico e a gente vai apresentar aqui como é que é o gerenciamento de resíduos e a segurança na manipulação desse resíduo. A legislação atual regulada através da Anvisa e do CONAMA, estabelece mecanismos de controle e a obrigatoriedade da gente, qualquer estabelecimento de saúde, ter um programa de gerenciamento de resíduos de saúde. A primeira etapa de geração do resíduo é aqui na coleta. Aqui nós temos um box de coleta de amostra biológica e como é que é o fluxo de geração de resíduo. Primeiro, os operadores de coleta tem que estar, e também do resíduo tem que estar os equipamentos de proteção individual, segurança em laboratório clínico, onde tem amostra potencialmente infectante é fundamental. Então, um requisito básico que a gente tem, jaleco e luva. A gente tem que estar de luva para proteger as mãos. A gente vai estar trabalhando com amostra contaminada. Quando eu faço uma coleta de amostra biológica, sangue, por exemplo, eu vou gerar uma agulha contaminada, eu tenho que jogar na caixa de material PF cortante, assim como a seringa. Seringa utilizada vai para o descarte e tratamento final. Uma vez acondicionado esse resíduo do grupo E, eu tenho que descartar também a luva ou outro material que teve contato com a amostra de paciente. Então esse descarte aqui é o descarte do grupo A, ou seja, material potencialmente infectante que teve contato com a amostra biológica de paciente ou a própria amostra biológica, se for o caso. Agora nós estamos no núcleo técnico operacional. Esse setor aqui chama-se imunoquímica. O que é que acontece? Aqui acontece a segunda etapa da geração de resíduo, que é fazer exame propriamente dito. O que é que significa isso? A gente faz o exame no equipamento e a gente descarta as cupetas que foram realizadas esse exame, que é o material biológico. A doutora Alessandra Barbosa, que está em processamento agora, vai nos ajudar a explicar como é que faz o descarte desse material biológico. Esse descarte é fundamental para garantir a segurança ambiental e sanitária. Essa cubeta que a doutora Alessandra acabou de descartar no resíduo biológico, ela é potencialmente infectante. Então ela tem que ser descartada no resíduo biológico, no saco branco leitoso
e transportado para um abrigo temporário até a viagem para o tratamento final. Nós estamos agora no setor de descarte de amostra biológica. Quando a gente fez o exame lá no núcleo técnico operacional, a amostra fica numa câmara fria e quando os exames são liberados, nós descartamos as amostras biológicas de forma segura para o tratamento final. A doutora Alessandra vai fazer o descarte de amostras biológicas que já podem ser desprezadas. O descarte é seguro, ela tem que usar óculos de proteção porque a gente está trabalhando com a amostra biológica contaminada. É bom lembrar que essa amostra, depois de descartada de forma adequada, ela vai para um abrigo temporário de resíduo e vai ser transportado pela empresa que faz a incineração, que fica em Anápolis, Goiás. Vamos viajar pela história do trabalho no Brasil em 1936. Nessa época, foi publicada a lei que regulamentou o horário de trabalho dos servidores públicos. Confira. 1936, ano em que foi regulamentado o horário de trabalho dos funcionários nos serviços públicos. Com a Lei número 264, todos os servidores públicos passaram a trabalhar 8 horas diárias ou 48 horas semanais, durante 6 dias consecutivos, com 1 dia de descanso. A legislação também determinou que o trabalhador teria direito a um intervalo durante o serviço diário. Antes da lei, alguns trabalhavam mais de 8 horas por dia. A lei também definiu que nenhum acordo coletivo poderia mudar o horário de trabalho e o tempo de serviço deveria constar em folha de pagamento ou registro de ponto, sujeito a multa por descumprimento. No mesmo ano foi criado o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários. No próximo programa, você vai ver que com a nova Constituição, as greves foram definidas como recursos antissociais incompatíveis com os interesses da produção nacional. No próximo bloco, pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que o TST lidera o ranking de transparência na aplicação da Lei de Acesso à Informação. E o trabalho que vira arte, os lindos bordados das artesãs de Sabará, em Belo Horizonte. Nós voltamos daqui a pouco. O Tribunal Regional do Trabalho de Goiás divulgou na página do Facebook um vídeo sobre a forma correta de registrar empregados domésticos. Acesse facebook.com/TRT18. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que o TST lidera o ranking de transparência na aplicação da Lei de Acesso à Informação. Na avaliação de resultados, o TST garantiu o primeiro lugar depois de obter 100% de taxa de resposta. A pesquisa Estado Brasileiro e Transparência, avaliando a aplicação da Lei de Acesso à Informação, foi realizada no ano passado pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, em 8 níveis de governo, nos estados e capitais do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal. Foram 3 os requisitos de avaliação: taxa de resposta, qualidade e prazo de envio da resposta. A gente sempre trabalhou dessa forma, assim, antes da lei de acesso, a gente já fazia o possível para responder a todas as pessoas que procuram ouvidoria. E a gente sempre teve um prazo para responder, a gente sempre deu muita importância para o nosso público, para fazer esse trabalho de conscientização, de trazer a ouvidoria mais próxima do cidadão. Então, quando a gente recebeu essa informação, nós ficamos até surpresos, porque não sabíamos que estavam sendo avaliados. O Poder Judiciário teve o melhor desempenho na pesquisa, 73%, na relação de pedidos de informação e resposta. Já o Poder Executivo ficou em segundo lugar, com taxa de respostas de 69%. O Poder Legislativo ficou em último, com 65% de aproveitamento. Esse tipo de pesquisa é uma pesquisa de cunho muito mais qualitativo.
porque evidentemente não se sabia que estava se sendo pesquisado. E tem uma grande indicação, porque é como se fosse um cidadão ou cidadão comum, uma pessoa que precisa ter aquela informação, que consulta o órgão. E realmente, você ter uma pesquisa dessa é muito mais próximo da realidade do que uma pesquisa de opinião, que não é uma amostra da realidade de fato, ou seja, ela é muito rica e representativa no que ela significa, essa pesquisa em relação ao TST. Entre os 40 tribunais pesquisados, o Tribunal Superior do Trabalho ficou em primeiro lugar, segundo a FGV, com 100% de taxa de respostas e 83% de taxa de precisão às respostas, isto é, um nível de satisfação alto em relação ao questionamento que foi feito. A chefe da ouvidoria do TST explica que a preocupação da equipe é responder o que é perguntado dentro do prazo estabelecido em lei, 20 dias, independentemente de quem pergunta e o que pergunta. Os assuntos que mais chegam à ouvidoria através da Lei de Acesso à Informação são de remuneração das autoridades, cargos, né, vagos, cargos comissionados, concurso. Eles pedem muito sobre contrato de empresas terceirizadas para saber quem ganhou, o tipo de contrato que foi feito, esse tipo de assunto. O servidor Alexandre mostra como faz. Ele recebe o pedido de informação por e-mail. É gerado um número para essa demanda e ele envia para o setor responsável, que deverá responder em, no máximo, 15 dias. Nesse caso agora, chegou um pedido de informação que é de responsabilidade de resposta do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Trata-se de uma pergunta sobre tramitação de projetos de autorização de criação de cargos no âmbito dos TRTs. E sempre chegam muitas ocorrências, muitas perguntas nesse sentido. E neste caso específico, o cidadão optou por fazer um pedido de informação sobre esse assunto. Então, estou elaborando agora o procedimento de encaminhamento ao Conselho. Além de recebidas por e-mail, essas demandas também chegam ao tribunal por meio telefônico. Aqui nesta central de atendimento da ouvidoria do TST, o cidadão pode ligar e encaminhar um questionamento. É um direito assegurado pela Lei 12.527 de 2011, a Lei de Acesso à Informação. Para a chefe da ouvidoria, o resultado da pesquisa, que é uma das mais abrangentes já feitas, favorece a crença do cidadão nos serviços prestados pelo TST. É a credibilidade. A gente sabe que se a pessoa, para eles saberem que se eles procurarem o tribunal, eles vão ter uma resposta, que eles vão ser atendidos. Isso é importante para nós. O fato de um órgão zelar, preservar, defender e ser reconhecido pela transparência, significa que ele vai no sentido democrático, no sentido do Estado democrático de direito. Uma atividade milenar e que resiste às inovações tecnológicas. O bordado, feito pela renda turca de bicos, continua garantindo o sustento de muitas famílias brasileiras, especialmente das bordadeiras da cidade de Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. Essa técnica você conhece agora no quadro Meu Trabalho é uma Arte. Cuidado, atenção e capricho. Essas são palavras fundamentais para quem trabalha com o bordado. Este grupo de produção trabalha com a renda turca de bicos, técnica protegida como bem imaterial da cidade de Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. Por meio de nós em fios de algodão, as rendeiras produzem um material delicado. A professora aqui é a dona Nilza, que se lembra da primeira sala de aula, improvisada há 36 anos. Abri cursos por minha conta. Aí comecei pedindo comércio tábua para fazer, punha o pé de tijolo, punha a tábua por cima, numa garagem cedida para um vizinho. Eu arrumei a sala. E o banco era as tábuas. A mesa era um tambor que virava, pendurava as bolsas numa torneira, um tambor velho. E assim comecei. Aí eu nasci para bordar. E é a minha paixão.
A filha de Nilza também desenvolve a técnica e tem uma clientela fiel. À medida que a gente vai tendo encomendas e vamos fazer feira, alguma exposição, então elas vão produzindo aquilo que é necessário para essas encomendas e essas exposições. A gente faz com prazer mesmo, e a hora que a gente termina de fazer o trabalho, que a gente engoma, que a gente entrega, é como se fosse uma parte da gente que a gente estivesse entregando para a pessoa. Às vezes dá vontade de chorar. Mais do que bordar e criar novos produtos, as integrantes do grupo de produção se tornaram amigas. Por isso, os encontros vão muito além do trabalho. Você faz a renda, ainda ganha, ainda conversa, relaxa. Várias coisas positivas que tem nisso aí, né? A gente tem aquela alegria de estar sempre junto, toda terça-feira. A gente se sente muito feliz, eu sinto com o que faz. Mas é uma distração. Também em Sabará, outras técnicas do bordado são transmitidas para outras pessoas. É o caso da dona Ana, que ensina o vagonite e o macramê para turmas de até 15 alunos. Conhecida como macramê, a arte de entrelaçar nós feitos à mão é milenar. Atualmente, a técnica é transmitida por professoras como a dona Ana e representa a fonte de renda para famílias brasileiras. Todo cuidado é pouco para entrelaçar os fios com nós feitos à mão. O macramê chegou à Europa por meio dos árabes há muito tempo e se espalhou para o mundo com os marinheiros. Com 12 anos de experiência na técnica, dona Ana sabe o que é preciso para aprender o macramê. Precisa de ter capricho, né? Precisa de ser uma pessoa bem dedicada, porque ninguém consegue fazer nada se não dedicar, né? Tem que ter o dom para bordar. De acordo com o IBGE, o bordado é desenvolvido em mais de 80% dos municípios mineiros. É só olhar a qualidade do produto para entender como a atividade resiste aos avanços tecnológicos. Quem desenvolve a técnica garante que bordar é uma verdadeira terapia. É muito bom, sabe? É melhor do que tomar remédio. Isso aqui é uma terapia. Foi a coisa melhor que aconteceu, porque nessas horas que a gente passa aqui, meu filho, é só para dar umas boas risadas, né? E o Jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá!